todos. Nós estamos a dar início a mais um ciclo do nosso seminário de História Religiosa. Como a divulgação já foi dizendo, este ano intitulado Dos Homens e da Memória, os Tempos da Diocese do Porto, e pensámos-lo em ligação com o colóquio que se realizou em outubro relativamente aos 900 anos da restauração da Diocese. Então, o colóquio, também numa perspectiva bastante aberta, mas focou-se no período medieval, não exclusivamente no momento da restauração, mas no período medieval. Ao pensarmos este seminário, pensámos, de facto, abrir a um tempo diferente, e agora ao arco da história mais lato e até prescindindo da fase medieval que já tinha sido aí abordada, mas centrando o seminário em torno da Diocese do Porto. E por isso, então, esta opção de estudarmos temas da Diocese do Porto e agora relativamente ao período moderno e relativamente ao período contemporâneo. Temos mais sessões do que tem sido habitual, também porque os temas, entretanto, assim se proporcionaram. Por isso teremos o seminário com sessões todos os meses ao longo do ano, exceto em agosto, mesmo se a sessão de julho a antecipámos um pouco relativamente ao calendário normal, para tentar evitar que coincida ou coincidisse já com férias. E então temos o nosso calendário com 11 sessões. A primeira sessão, aquela para que estamos aqui hoje, intitula-se O Cabido da Sede de Porto, Apontamentos para uma História Social, séculos XVII e XVIII. E está connosco, precisamente para abordar este tema, o Dr. Hugo Ribeiro da Silva, que nós já conhecemos de outras intervenções no âmbito deste seminário também. É conhecida a investigação dele sobre os cabidos, aliás, investigação que ele continua neste momento com o projeto intitulado O Clero Cardinalício e a Construção do Império Português no contexto da Reforma Católica em 1564-1750, sediado no Centro de História de Aquém e Além-Mar e no Centro de Estudos de História Religiosa. Os seus interesses atuais centram-se no estudo das instituições e clero diocesanos na época moderna em Portugal, Brasil e Angola. As suas publicações, precisamente em torno desta temática dos cabidos, o cabido da Sede de Coimbra, os homens e a instituição, e o clero cardinalício português e os equilíbrios sociais do poder, 1564 e 1670. O Dr. Hugo é licenciado em História pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde também fez o seu mestrado, e é doutorado em História e Civilização pelo Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália. Eu agradeço desde já a disponibilidade para abordar connosco este primeiro tema, e agradeço ainda mais porque o tempo para a preparação desse ponto de vista foi mais restrito depois do que aquele que contarão os que intervirão nas sessões futuras, e certamente vamos ouvir pouco de trabalho. Não, eu agradeço o convite para estar aqui hoje para falar de um tema que eu venho acompanhando já há algum tempo, mas não em grande profundidade relativamente ao cabido da Sede de Porto. Portanto, a minha proposta para hoje é trazer sobretudo algumas notas soltas, mais ou menos soltas, vou-lhes tentar dar alguma coerência e depois, na segunda parte, podemos discutir um pouco mais daquilo que não ficar tão claro ou que queiram desenvolver e se eu conseguir responder. Aliás, alguns dos aspectos eu até acho que haverá aqui a gente na sala que até saberá mais do que eu sobre eles. A proposta para a sessão, não estando fielmente, não indo fielmente, seguindo fielmente este esquema, mas aproximadamente, é um pouco apresentar o que é isto do cabido, não é? Quem fazia parte, o que é que eles faziam e que relações tinham, sobretudo com o exterior, com a cidade, para além da Sé Catedral. E que, obviamente, todos estes pontos de uma forma muito
muito sintética. Até porque, à medida que nas últimas semanas fui construindo esta apresentação, fui sentindo a necessidade de um maior aprofundamento. A historiografia sobre este tema, em geral, não abundam nos textos, mesmo a nível europeu, com exceção da Espanha, não existem muitos trabalhos sobre os cabidos. Depois, quando se pretende fazer estudos comparativos, por vezes a monografia, geralmente são estudos monográficos que temos, não estudos que partam de uma determinada questão em particular, mas que procuram abordar a instituição sobre os seus diversos aspectos. Quando tentamos fazer as comparações também é difícil porque seguem esquemas diferentes e, apesar de tudo, preocupações diferentes. E, claro, como sempre, cada caso é um caso, e também do ponto de vista das fontes, ao avançar um pouco, aprofundar agora um pouco mais para esta apresentação, o estudo do cabido do Porto, pude-me aperceber aquilo que já me tinha apercebido na comparação com outros cabidos portugueses, que é a história do próprio cabido reflete-se na sua produção de fontes, que é uma evidência, mas também na ausência dessas fontes, na própria característica dessas fontes. Por exemplo, se compararmos, isto aqui é a título de introdução, com o cabido de Coimbra, por exemplo, do ponto de vista do arquivo, encontramos aqui um arquivo do cabido da sede do Porto, aquilo que chegou até aos nossos dias, mas também a própria forma como a instituição foi organizando o seu cabido. Temos um cabido do Porto muito menos organizado e preocupado em registar as suas decisões, o que por si próprio, por si mesmo, pode ser objeto de estudo, não é? Esta maior ou menor necessidade, que é mais necessidade do que capacidade, em preservar uma certa memória, e que memória é esta que se quer preservar. Portanto, isso dificultou um pouco o trabalho, ou, por outro lado, também é um ponto de interesse que acho que vale a pena abordar no futuro. Por exemplo, os próprios estatutos. Geralmente, para se perceber a instituição, é por onde se começa, pelos estatutos, e rapidamente nos apercebemos que os estatutos de 1596 já os estatutos construídos depois do Concílio de Trento, e procuram incluir as preocupações do Concílio, são ainda uns estatutos nitidamente herdeiros eu diria assim de uma forma um pouco grosseira, da Idade Média. Na introdução, não sei se está... Eu não trouxe a introdução dos estatutos, mas na própria introdução que o Bispo faz, ele explica que foram recolhendo, que há ali a preocupação com o Concílio de Trento, mas que foram também recolhendo as informações dispersas, os vários estatutos, digamos, os vários regulamentos avulsos, as várias determinações, nem se pode falar em alguns casos nos regulamentos, e foram construindo juntamente com um dos cônegos os estatutos de 1596. O próprio caráter dos estatutos, com algumas contradições até, ou contradições sobretudo relativamente ao que Trento propõe, e depois as constituições sinodais também propõem, vai dar origem, por exemplo, a muitos conflitos depois ao longo de todo o século XVII e XVIII, quer conflitos internamente no cabido, quer com o próprio bispo, à medida que o próprio poder episcopal se vai afirmando. Mas isto pode ser uma nota introdutória já até bastante longa. A pergunta principal: o que é um cabido? Os cabidos do período moderno, e referindo-me sobretudo ao reino, deixando de parte os territórios ultramarinos, as principais preocupações do cabido e as suas funções eram as atividades litúrgicas, e as imensas atividades litúrgicas, desde que as portas da Sé abriam até que elas fechavam, havia sempre qualquer coisa a acontecer do ponto de vista religioso dentro da Sé. Portanto, desde logo as horas canónicas no coro, as missas, quer as missas as ordinárias, as de aniversários, as das festividades. Isto, por um lado, portanto, esta atividade litúrgica, e, por outro lado, a atividade da administração da própria instituição e da administração económica, que consumia muitas das energias do cabido. São duas atividades importantes e que estão relacionadas. A maior atração, ou a maior ou menor atração de uma determinada instituição, neste caso o Cabido do Porto,
derivava precisamente dos proventos económicos que as conesias, que as prebendas ofereciam aos cones, aos dignidades, vamos lá ver a listagem. A nível do reino, tal como há para os bispos, para as mitas, também é idêntica ou igual ao dos cabidos. Há uma diocese como a de Évora ou de Coimbra, atraía mais gente do que, por exemplo, a Miranda ou até mesmo do Porto, que na época moderna pode ser considerada uma média ou pequena diocese, se compararmos com as outras que se referem exclusivamente aos proventos. Portanto, as atividades, como eu disse, do ponto de vista litúrgico, eram as horas canónicas, as horas do coro, nas quais cada um dos membros do cabido deveria estar presente. Parte dos atendimentos, como eu disse, havia a prebenda, que era o bolo total, mas depois, por exemplo, cada falta a uma destas horas canónicas resultava nas chamadas perdas, ou seja, em penalizações. Mas quando falar aqui mais à frente da questão económica, desenvolverei. Para além das missas havia as procissões, mais uma vez as chamadas ordinárias, aquelas que estavam previstas no calendário litúrgico, e depois aquelas que podemos adjetivar de uma forma um pouco talvez grosseira, mas as extraordinárias, aquelas que surgiam, por exemplo, a pedido do rei, porque nasceu uma infanta ou porque morreu um dos membros da família real. Uma procissão porque há uma frente de batalha, temos imensas durante a época da Guerra da Aclamação ou da Restauração. Este tipo de procissões a pedido do rei eram, como se pode entender, uma forma de ligação entre a chamada, que podemos chamar a corte e as periferias. Nós temos que a Igreja, as estruturas da Igreja, as próprias estruturas, a geografia diocesana e paroquial, foi de grande utilidade para uma coroa ou para um Estado que ainda estava, sobretudo um Estado que ainda estava em construção, não é? E como forma de comunicação de mensagens, não é? As procissões aqui neste contexto de comunicação entre centro e periferia eram muito importantes, porque geralmente associada à procissão havia uma missa, não é? E eram rituais públicos. Portanto, este objetivo de fazer passar a mensagem, e depois volto para trás. Por exemplo, foi o que aconteceu em 1640, no dia 8, quando o cabido, depois de se informar do que é que realmente se estava a passar, decidiu realizar no Porto esta procissão que confirmava e afirmava a sua adesão ao novo rei, à nova dinastia do Fundo. Para além destas procissões ligadas à monarquia, ou seja, e fora do calendário litúrgico, havia também procissões relacionadas, por exemplo, com as questões do bom ou do mau tempo, com as questões da carestia, eram muito frequentes. Aqui no Porto temos estas relacionadas com a Barra e com o Senhor da Além, que também eram frequentes, eram procissões geralmente... nem todas estas procissões eram organizadas pelo cabido, e esta é uma delas, era o município que organizava a Senhor da Além. Mas o município convidava, pedia ao bispo e ao cabido para estarem presentes. Exatamente, por exemplo, esta aqui realizada em 1711, foi a pedido dos moradores e dos homens de negócio, e cita-se na carta em que se faz o pedido, para que esta dê melhor saída e entrada aos navios de que tanto depende o comércio. Por vezes, um dos problemas que havia nos cabidos ainda antes de Trento e que Trento procurou resolver era o da assiduidade. Essa assiduidade nem sempre era frequente nas horas canónicas, nas missas e todas as obrigações a que estavam sujeitos os capitulares, mas também nestas procissões. Havia algumas em que nem todos os cónegos e restantes capitulares participavam, e essa é uma preocupação constante, em que o cabido, quando aparece, quer seja dentro, quer seja fora da sé,
quando aparece em cabide, em grupo, que apareça com o maior número possível, porque isso demonstrava, ou pretendia demonstrar também o maior poder, e o poder até simbólico da instituição, e uma instituição, mesmo do ponto de vista religioso, que tinha que rivalizar com outras instituições da cidade, como eram os mosteiros e a Misericórdia, por exemplo, e outras confrarias. É uma preocupação quer do próprio cabido, em que os seus elementos participem nestas atividades, quer do bispo, e quando o bispo, por exemplo, visita a sede do cabido, quando faz a visita pastoral à sede ao cabido. Uma outra atividade do cabido relacionada com a administração, quer espiritual, quer económica, do dia-a-dia da instituição, eram as reuniões do cabido. Os cabidos. O cabido era também a designação para a reunião, do cabido, dos capitulares. Aqui no Porto, geralmente essas reuniões ocorriam 2 vezes por semana, à segunda e à sexta-feira. Em tempos de sede vacante, ou seja, na ausência do bispo, estas reuniões deveriam ser mais frequentes, porque aí havia 2 tipos de reuniões. As reuniões para tratar dos assuntos relacionados com o cabido e as reuniões relacionadas com os assuntos da mitra. A documentação não deixa perceber muito bem a regularidade com que o cabido se reunia, pela seguinte razão, e se esta obrigação de se reunir 2 vezes se era cumprida ou não, porque nem sempre deixavam os registros em atas. Portanto, à partida deveria haver uma ata para cada reunião, e isso nem sempre acontecia. O que dá para perceber é que nas chamadas reuniões plenas, porque ainda não percebo bem que eram essas reuniões plenas, é que havia registros. Portanto, então temos aqui mais ou menos o dia-a-dia de uma forma muito sumária do cabido. Temos as atividades do ponto de vista litúrgico, temos as atividades da administração económica e da administração em geral da catedral e do cabido. Mas o que era o cabido, ou seja, como é que ele era composto? De uma forma, pode haver aqui alguma margem para erro, mas ao longo do período em que eu tenho aqui trato, o cabido era composto por este conjunto de indivíduos. E como se pode ver, nem todos eram cônegos, ou tinham essa designação. Havia os dignidades, e eu vou já depois tentar descrever sumariamente cada uma delas. Havia os cônegos propriamente ditos. Havia os meios cônegos ou cônegos de meia prebenda, ou seja, recebiam metade da renda de um cônego. E os beneficiados, que estavam subdivididos em bacharéis e meios bacharéis. Quer em número, quer em termos destas tipologias, sobretudo as inferiores, há variações de cabido para cabido, quando compararmos com outras dioceses. Mas a hierarquia era basicamente esta. Havia as dignidades e os cônegos, que eram as figuras principais, aquelas que tomavam as decisões, aquelas que recebiam maiores proventos, e depois temos as 2 categorias inferiores, as dos meios cônegos e os bacharéis, meios bacharéis, que muitas das vezes até tinham mais obrigações, ou obrigações sobretudo de outro tipo. Isso tem a ver com a própria história, vou fazer aqui um parênteses, tem a ver com a própria história do cabido. Eu estou aqui a tratar os séculos XVII e XVIII, mas isto é uma instituição que vem de períodos anteriores da Idade Média. E para perceber muito desta estrutura e muitos dos problemas até que vão surgindo neste período, é necessário perceber a evolução da instituição desde a Idade Média, desde que foi criado. Então, desde o século XII, pelo menos, desde o início da racionalidade, e a partir de um momento, não é, em que temos um cabido, não com esta estrutura, mas temos o cabido propriamente dito, e o cabido que deixou de viver em comunidade, não é, para viver separado do ponto de vista de rendas,
separado do bispo da dita. Portanto, o deão era o presidente do cabido e a expressão era em todo o temporal, porque depois havia o chantre, que era o presidente no espiritual. Mas a primeira figura de um cabido era o deão. Isto não significa que o deão, apesar de ser presidente, tivesse mais poderes, digamos assim, que os restantes. Tinha obrigações próprias, mas o cabido sempre foi uma instituição colegial, ou seja, todas as suas decisões eram tomadas em conjunto. O deão, para além de ser presidente e como todas as outras dignidades, tinha as obrigações comuns às restantes dignidades, que eu não vou estar aqui a descrever, obrigações do ponto de vista litúrgico, da atividade litúrgica, e depois, neste caso, algumas festas em particular, e cada uma das dignidades, a maior parte, teriam outras obrigações em festas particulares. Depois havia aqui, eu faço aqui um pequeno elenco, é abreviado. Por exemplo, aqui refere-se, e acontece mesmo com outras dignidades, obrigado a mandar repartir os santos óleos pelas igrejas do seu arcediago. Esta questão do arcediago, ou do arcediagado, que era uma divisão territorial que existia na Idade Média e que noutras dioceses, como em Coimbra, continua a ser assim, essa divisão. A divisão da diocese para efeitos até de visitas pastorais. Aqui no Porto, espero não estar a dizer nenhum erro, esta divisão por arcediagados deixou de existir, passaram a ser as comarcas, até para efeitos de visita, mas a ideia ainda continua a existir. O deão surgiu, agora não queria dar nenhum erro, porque o deão não é uma figura que existiu desde sempre. Inicialmente o corpo do cabido eram só arcediagos, eram todos arcediagos. E o deão, quando foi instituído, foi herdar as obrigações de um dos arcediagos. Daí estar aqui esta obrigação de mandar repartir os santos óleos pelas igrejas do seu arcediago. Portanto, outras obrigações foram, na altura, foram entregues à própria mesa episcopal, outras à mesa capitular e outras a algumas das dignidades. Esta questão do cavalo, que é comum a outros cabidos, portanto, era uma obrigação do deão ter sempre disponível um cavalo, simplificando, para ser usado nos negócios do cabido, para o que fosse necessário. Era um meio de transporte, era o carro, sem motorista, era o carro para quem necessitasse, por exemplo, para ir a Braga, o arcebispado de Braga, tratar alguma questão na relação de Braga, ou para ir a Lisboa. Pronto, e aqui outras obrigações. Aqui a questão de ser oficial eu vou já explicar. Portanto, ele não deveria ter mais obrigações para além destas que eram previstas no capítulo dos estatutos que lhe estava destinado. Depois temos o chantre. Isto estou a dar, obviamente, um quadro estático destas obrigações. Depois, no dia-a-dia da instituição, por vezes surgiam problemas, mesmo para questões que à partida poderíamos não imaginar, mas, ou seja, o estudo depois do dia-a-dia da instituição é que nos permite perceber quais foram os problemas que foram surgindo e tentar explicar porque é que eles surgiram a determinada altura. Por exemplo, só para dar precisamente um exemplo a propósito desta questão do cavalo, em 1710 o deão foi penalizado, foi multado pelos seus pares por não dar uma cavalgadura para um capitular ir a negócio da mesa dentro de tal encargo por uma prebenda que cobra. Porque há aqui uma coisa, o deão, por exemplo, recebia, em termos de rendimentos, o dobro dos restantes capitulares, ou seja, esse dinheiro não deveria ser só usado para benefício próprio. Ele recebia o dobro dos cônegos, neste caso, porque depois tinha uma série de obrigações que teria que cumprir à sua custa e não à custa depois do resto
da mesa, das despesas, não poderia incluir das despesas, digamos assim, do cabido em geral. E esta do cavalo era uma despesa que era o deão diretamente que deveria suportar. Até porque o deão, tal como outras dignidades, tendo sido herdeiro de algumas das obrigações de alguns dos arcediacos, neste caso de um deles, também foi herdeiro de um património económico que só a ele pertencia e não ao cabido no conjunto. Portanto, há sempre esta relação que temos que ter em conta entre a economia e as obrigações de cada uma destas dignidades. Portanto, aqui um exemplo então, que eu estava a dar, só para concluir a citação: e querendo partir o reverendo capitular a tal diligência que lhe era mandada fazer pelo reverendo cabido, o reverendo deão, no mesmo dia 18 presente, mandou um macho de liteira muito mal guarnecido e vesta ruim, não sendo a que lhe é recomendada pelo capítulo 71 dos Estatutos, e lhe negou dar moço para tratar da cavalgadura e sustentá-la à sua custa. Portanto, era um cavalo mais barato. Depois outra figura é a figura do chantre. O chantre era sobretudo responsável para além de outras obrigações, mas para tentar agora sintetizar um pouco, pela parte cerimonial, pela parte do coro, se as obrigações no coro eram cumpridas ou não, eram cumpridas. A parte das procissões, sempre com ordem, se todos estavam sentados nos seus devidos lugares, se na procissão cada um ia no seu lugar. Temos que terem atenção, não é? Que estas sociedades do século XVIII, XVII e XVIII e anteriores eram sociedades muito preocupadas com as questões das precedências. Há imensos conflitos, quer da esfera eclesiástica, quer fora dela, que derivam das questões da precedência, das questões do poder e das suas manifestações públicas através de aspectos simbólicos que para nós podem ser caricatos, digamos assim, que naquela altura eram tão importantes como os económicos e estão relacionados entre si. Teoricamente, o chantre, até pelo nome, o nome indica, teria que se ver cantar, não é? Nem sempre isso acontecia, e a determinada altura foi criada esta figura do subchantre, e este sim devia cumprir, no fundo, essas obrigações. Era sempre orientado pelo chantre, mas na prática era o subchantre, deveria ser um bom cantor, e como diz nos estatutos, devia ter boa voz e ser bom cantor. Isso nem sempre acontecia. Em finais do século XVIII há um bispo que não é para o Porto, mas o exemplo é válido na mesma, em que o bispo desiste e diz, porque isto é um tema, é um problema recorrente nos vários cabidos, esta questão de, às vezes eles estavam lá, cumpriam com a chamada residência, portanto estavam no coro a cumprir as horas canónicas, mas eles estavam em silêncio ou não cumpriam com o rigor que era exigido, até por não saberem ou por não conseguirem. Então o bispo é Viseu que se chateia e diz, não, é melhor desistir, então, quem sabe, quem não sabe, é melhor não aparecer. Mas isto era muito importante, nós temos que pensar que as pessoas que todos os dias estavam ali a assistir. O facto de isto surgir no século XVIII também surge num momento em que o cabido, enquanto instituição, e uma instituição que tinha todas estas obrigações do ponto de vista litúrgico, já tinha perdido muito do seu fulgor, não é? O mestre de escola, aqui está em branco e não é por acaso. Ao falar de mestre de escola, estariam à espera que eu dissesse que ensinava aos meninos do coro. Nem nos estatutos isso é referido, no Porto, no caso do Porto. E nas fontes, pelo menos aquelas que eu conheço, mesmo naqueles cabidos para os quais os estatutos prevêem isso, eu não encontro nas fontes, quanto mais nos estatutos em que tal não estava previsto. Ou seja, é uma figura, pelo menos neste período, não tem funções específicas, pelo menos não estavam previstas nos estatutos. Muitas das vezes era, por exemplo, o próprio subchantre que ensinava aos meninos do coro, e pelo menos algumas atividades de ensino era desempenhada por outras figuras que não pelo mestre de escola.
Por exemplo, em 1712, o então mestre de escola, que era Pedro da Costa Lima e Melo, tinha apenas as ordens menores, nem sequer tinha todas as ordens sacras. E isso fazia com que não pudesse cumprir uma das suas obrigações, que era a obrigação da missa da confissão. Portanto, aqui a questão é uma outra questão que eu vou abordar à frente, mas posso introduzir desde já. Desde o Concílio de Trento estava previsto um código confessor, um código penitenciário. No Porto há uma referência para ali para finais do século XVI, depois, pelo menos do ponto de vista direto na documentação, ele não aparece assim referenciado. E curiosamente era o mestre de escola, já vinha de períodos anteriores, tinha esta obrigação. Aqui não estamos a falar da confissão, mas esta chamada missa da confissão, de funções. Depois, o que é que aconteceu para resolver este problema? Ele teve que pagar a alguém que tivesse as ordens e que cumprisse com a sua obrigação. O que era frequente noutros casos, era quando o indivíduo não podia cumprir, ter que pagar a alguém. Tesoureiro. É um caso muito curioso. Curioso comparando com outros cabidos, porque era uma dignidade sem prebenda. Lá está, geralmente cada dignidade e cada conesia tinha assistido a uma prebenda, que é um valor, uma renda, e aqui temos uma dignidade sem prebenda. Isto fazia com que tivesse menos obrigações que outros capitulares. Aqui, como se vê, exigia-se que estivesse na sé no dia de São Pantaleão, que é o padroeiro da cidade, e uma série de obrigações ligadas com os defuntos. Esta figura do tesoureiro até ao episcopado Dom Frei Marcos de Lisboa, que é neste episcopado que são criados os estatutos destes que eu estou agora a seguir, até este bispo, ele era obrigado, tinha uma série de obrigações que depois o próprio bispo vai chamar a si, e no momento da própria redação dos estatutos, o bispo estava em conflito com o cabido a propósito desta transação que houve entre bispo e tesoureiro. O que é muito curioso, porque os próprios estatutos dizem este problema não está resolvido. Acho que depois de 100 anos depois, no tempo de Dom João de Sousa, quer estivesse, quer não estivesse, aquilo era aprovado. Aqui, nesta altura, estamos numa altura de transição em que até as próprias normas de Trento e a afirmação do poder episcopal ainda se estão a construir, ainda se estão a realizar. Depois aqui um parênteses, é a propósito da criação das paróquias de São Nicolau, Nossa Senhora da Vitória e de Belo Monte, que foi extinta pouco tempo depois de ter sido criada e o seu território distribuído pelas duas anteriores. É muito importante este momento, esta data, porque até então só existiu então a Sé, a paróquia da Sé, da cidade do Porto, e a criação destas paróquias vai, no futuro, criar uma série de problemas entre o cabido e cada uma destas paróquias. E porquê? Porque cria-se aqui uma situação, por vezes, de alguma ambiguidade, ou quando não existe essa ambiguidade, há a questão de hierarquia. Apesar de serem criadas estas duas paróquias, no fundo, Nicolau e Nossa Senhora da Vitória, todas elas passam a ser de apresentação do bispo, mas a paróquia da Sé há uma hierarquia nas paróquias e a Sé continua a ter um papel de destaque, até por razões históricas, e isso é justificado no documento da criação destas paróquias. Por exemplo, o cabido e os seus beneficiados precederão aos reitores das paróquias, mesmo em procissões realizadas nas ditas paróquias. À medida que esta memória, ou seja, que o tempo vai avançando e que a memória da criação vai desaparecendo,
cada uma das paróquias vai reivindicar para si um maior protagonismo, não é? Isso vai dar origem a alguns conflitos. Os moradores destas paróquias eram obrigados a ir à Sé 4 vezes ao ano. Há uma série de coisas que foram previstas no momento da criação delas, mas depois, ao longo do tempo, vão suscitar uma série de dúvidas e de conflitos. Tinha aqui mais detalhe. Depois, mesmo entre estas nas procissões, havia uma hierarquia. Depois cá está os arcediacos que eu já falei, que é extintos no século XII. Depois, nos finais do século XIV, foram criados 3. Portanto, no período em que eu estou aqui a abordar, séculos XVII e XVIII, há 3 arcediacos: Porto, Oliveira do Douro, Oliveira e Régua. O do Porto também pode ser designado, apesar de que no Porto não aparece muitas vezes, como o arcediago do Bago, ou arcediago da Sé, porque era aquele que geralmente nas missas em que o bispo vinha a Sé celebrar, que segurava no Bago, que tinha a função simbólica de segurar no Bago. E depois há o arcipreste, criado em 1541, que tem funções muito particulares. Depois há todo o conjunto de códigos. Os estatutos não fazem esta distinção que eu aqui fiz. Como eu disse, os estatutos são de finais do século XVI, mas numa altura em que já existiam pelo menos estes 2 primeiros tipos de códigos, chamemos-lhe assim, o código doutoral e o magistral, que foram criados ao longo do século XVI e, sobretudo, confirmados, digamos assim, no reinado de Dom Sebastião, na regência de Dona Catarina. O doutoral e o magistral tinham que ser formados na Universidade de Coimbra e eram apresentados pelo rei. Havia um concurso, o concurso era feito pela universidade, mas a apresentação, portanto o direito de padroado, era do rei. O doutoral deveria ser formado em cânones e o magistral em teologia. Portanto, e estas figuras foram criadas precisamente para apoiar o cabido, digamos assim. O magistral, aqui, no caso doutoral, é óbvio, nas questões do direito canónico. O magistral também teria a função, até no espírito de Trento, uma função educativa, digamos. Não educativa no sentido de catequização, mas, por exemplo, na questão dos sermões, essa parte mais até litúrgica. Aqui no Porto aparece na documentação de uma forma muito confusa o código leitoral, é assim que é designado, magistral de escritura, mas por vezes aparece só magistral, por exemplo, em alguns documentos, e depois vai-se ver, e afinal não é o magistral, o primeiro é o magistral de escritura. Portanto, não percebi até ao momento muito bem esta figura. E depois há, como eu disse, o penitenciário, que, pelo menos segundo o Concílio de Trento, deveria ser apresentado pelo bispo. É verdade que em algumas dioceses isto deu alguns problemas e alguns bispos tiveram dificuldades em implementar esta figura, porque era apresentada pelo bispo desde logo, ou seja, escolhido pelo bispo, teria que ter mais de 40 anos, uma série de requisitos. No Porto, até o momento, surgiu-me, pelo menos de forma explícita, apenas uma ocorrência, esta de 1598. Portanto, eu ainda não percebi bem se chegou a ser efetivada ou não a figura do Código Penitenciário. O que é certo é que os estatutos de 1596 não fazem referência direta a estas comisias que se pode chamar de ofício, porque estão-lhes atribuídas umas funções específicas, mas o caso do doutoral e do magistral existiam como existiam em todas as dioceses do país. Depois há os chamados meios cónigos ou cónigos de meia prebenda. A designação também, ou a forma como são designados, não é inocente. Em vários cabidos, e inclusive no Porto, isto deu origem a conflitos, só pela própria designação, porque eles queriam ser designados por cónigos meios prebendados, ou cónigos de meia prebenda. Em alguns casos, algumas dioceses, o que se acabou por fazer foi extingui-los. Os problemas duraram-se séculos. Pronto, tinham obrigações, algumas
vai estar aqui um deles de celebrar missas pela Madrinha Teresa. Depois temos os bacharéis e os meios bacharéis, que eram na prática o que, se eu percebo bem, o que noutros cabidos eram designados por capelães. Há um ou outro que tinha uma função específica. No âmbito daquela administração que eu referi, todos os anos, a 9 de junho, no caso do Porto, numa das reuniões do Cabido, portanto, realizada para esse efeito, eram eleitos os chamados oficiais do Cabido, que eram membros da própria corporação, eram capitulares, sobretudo cónegos, e alguns das dignidades, que eram eleitos para desempenhar determinadas funções na administração da instituição. Os apontadores do coro eram aqueles que controlavam a assiduidade. Tinham o livro do povo. O chanceler, que tinha, por exemplo, era o responsável pelo arquivo, tinha a chave do cartório. Depois temos o secretário, que no fundo era o escrivão, que devia estar presente em todas as reuniões e assinar e redigir todos os documentos oficiais do Cabido. E depois outras figuras mais ligadas com a administração económica propriamente dita, como os arrendadores, os apropriadores das propriedades. E o provedor da fábrica das igrejas do Cabido, que era o responsável pelos ornamentos e pelo estado material de algumas igrejas que eram da responsabilidade do Cabido, que não a sede. Ao falar da fábrica do Cabido, posso ser um pouco mais. Depois havia outros servidores que eram não capitulares, vou avançar um pouco, tinham a ver geralmente, como dá para perceber, relacionado com as atividades económicas. No caso do porteiro do Cabido, por exemplo, devia ser cristão velho, boa gente, limpo, bem costumado, saiba ler, escrever e tenha conhecimento das coisas e serviços da sede. O porteiro, há muitas das obrigações do Cabido estavam relacionadas com a morte, com a parte dos defuntos. Por exemplo, o porteiro do Cabido era obrigado a vir à sede todos os dias em que havia missas de aniversário para mostrar os lugares dos defuntos, sobre quem se devem dizer os responsos e orações, e dar para isso o livro e o isopo, que era o aspersório, com água à pessoa que os disser. Devia abrir todos os dias as portas do Cabido. Portanto, estava relacionado com uma série de atividades do Cabido da própria catedral. Aqui eu não vou desenvolver. Para além dessa administração, o Cabido tinha o direito de padroado, ou seja, de apresentar os párocos de uma série de paróquias da Diocese. Em alguns casos, partilhava esse direito de padroado com o bispo ou até com um terceiro titular. Eu esta lista, como eu digo, é só título de dizer. Ali no último lugar está o Vião, que lá está, era o Vião e não o Cabido que tinha o direito de apresentar esta paróquia. De dizer, porque isso depois irá também levantar problemas, que, diria eu, fugindo um pouco ao espírito de Trento, o Cabido não realizava concurso para estas paróquias. É muito curioso, é que não eram obrigados a concurso, só a exame. E realmente as palavras, para mim, cada vez têm mais importância. Depois havia a curaria, presidida pelo já referido subchante. Isto ainda está às voltas um pouco nesta instituição. É importante porque vai entrar em confronto precisamente com a misericórdia.
A curaria possuía rendimentos próprios, que administrava, e também as rendas desta confraria de Nossa Senhora do Presépio. E depois, no final, já avançar para a misericórdia, desenvolve um pouco mais de conflito. Foi este com a misericórdia e, no fundo, porque é que surgiu. O que explica um pouco a importância da curaria. A fábrica da Sé. Geralmente, noutros cabidos, a fábrica da Sé fazia parte do cabido, era uma das obrigações do cabido, era a fábrica, ou seja, tratar de todas as questões com a limpeza do templo e com os ornamentos do bom estado do edifício. Aqui no Porto, o bispo parece ter chamado assim muitas das obrigações da fábrica. O que sabemos é que o cabido, com o rendimento das capelas, tinha algumas obrigações, e tinha desta fábrica que eu referi ainda há pouco, das igrejas do cabido, que eram estas: Santo Ildefonso, São Pedro de Miragaia e Santa Marinha de Vila Nova. Ou seja, relativamente à catedral, ainda não percebi bem quais eram as obrigações do cabido, da fábrica da Sé, mas esta fábrica das igrejas do cabido, portanto, destas três igrejas, estavam bem definidas estas obrigações. Através do rendimento dos sinos e das sepulturas da Sé, o cabido era o responsável por prover de alojamentos estas igrejas. Um dos momentos em que os cabidos adquiriam maior importância eram nas sedes vacantes, ou seja, quando as dioceses deixavam de ter bispo pela sua morte ou por transferência para outra diocese. O Concílio de Trento, portanto, a partir de 1564, previa que nestes casos deveria ser eleito chamado vigário capitular. Ora, isso nem sempre, para não dizer poucas vezes, aconteceu. A verdade é que, e isso o Concílio não resolveu ou não alterou, do ponto de vista jurídico, era o cabido que tinha o poder do ordinário. Ou seja, no caso, se havia uma elevação de vigário capitular, essa jurisdição era delegada pelo cabido, mas ela pertencia. E apesar do Concílio então prever essa eleição, ela nem sempre acontecia. O modelo, de forma, então, mais uma vez, grosseira, mas que cobre a generalidade do que aconteceu, o modelo era: ou o cabido realmente ficava a governar em conjunto a diocese, geralmente ficava durante pouco tempo. Eles próprios se apercebiam que não se entendiam e que não era prático o cabido ter que se reunir todas as vezes que tinha que tomar uma decisão, ou se já para as duas reuniões do cabido nem sempre era possível uma assiduidade, quanto mais uma reunião quase diária. Então, geralmente havia uma eleição de 3 ou 4 ou até 5 elementos do cabido. O próprio cabido elegia alguns dos seus pares para governar a diocese. Por vezes também elege a figura do governador, portanto não aparece vigário capitular, aparece governador, não sabem qual é a nuance, mas aparece essa figura do governador. Durante o período da Guerra da Restauração, portanto, nestes períodos de sede vacante muito longos, a própria coroa sente-se incomodada com a situação da administração das dioceses. Isto começa a levantar alguns problemas de vários tipos, até do ponto de vista jurídico. O conflito de jurisdições entre a jurisdição da coroa, da justiça civil, vou simplificar, e a justiça eclesiástica, isso, nestes períodos as questões tornam-se ainda mais delicadas, os conflitos, se não aumentam, pelo menos adquirem outros contornos. Então, por exemplo, no período da guerra da chamada Restauração, a coroa insistentemente vai tentar ou que o bispo eleito seja governador desse bispado, portanto, porque os bispos eram eleitos pelos reis, não é? Mas não confirmados pela Santa Sé. O que a coroa vai tentar é que esses bispos eleitos surjam como governadores, ou então, como chegou a acontecer, porque depois os cabidos recusavam-se, havia um processo de negociação, não é? Entre a coroa e os cabidos, como aconteceu em 1661,
era o cabido propor um nome, e depois, ou dois, e depois o rei escolhia. É um período muito complexo e interessante, porque eram várias as negociações que nesta altura que a coroa teve que fazer. Uma outra com os cabidos era a propósito do eu ia lhe chamar imposto, mas não posso. Com a questão da décima eclesiástica, com o contributo do clero para os cofres da coroa. Ou sob a forma de décima eclesiástica ou de subsídio com o valor acordado entre os cabidos e a coroa. Portanto, isto são algumas questões, eu estou a abreviá-las, porque lá está, cada uma destas questões é necessário desenvolver várias outras, mas depois no final eu posso tentar esclarecer. Muito rapidamente. A atividade dos cabidos era vigiada, mais ou menos vigiada, pelos bispos. E tal como ainda hoje em dia os bispos fazem visitas pastorais das suas paróquias, os bispos também podiam fazer visitas à própria sé e ao cabido. E isso ocorreu. E aí procuravam-se ver questões quer relacionadas com o templo, quer com cada um dos cônegos. Portanto, havia uma espécie de entrevista a cada um dos cônegos, em que eles relatavam que, na sua opinião, eram os problemas ou da instituição cabido ou da diocese. Isso tanto podiam ser questões relacionadas com a residência, ou seja, com a maior ou menor assiduidade, com as questões do vestuário, da aparência, de inimizades no interior do cabido. Quer dizer, eram vários os problemas. Exato. Por exemplo, nesta visita de 1703, as questões principais eram o porte de armas dentro da sé, o modo de votar no cabido. Portanto, por vezes havia problemas, ou porque não havia a obrigatoriedade de segredo no que se passava nas reuniões, mas por vezes o segredo não era cumprido e havia depois problemas. Muitas das questões que eram tratadas nas reuniões, por exemplo, do ponto de vista económico, tinham a ver não diretamente com um dos capitulares, mas, por exemplo, com a sua família. Porque é preciso, temos que ver que estes indivíduos eram parte do cabido, mas continuavam a ter famílias, e famílias na cidade do Porto, que muitas vezes tinham propriedades casas, terrenos, quintas, que pertenciam ao cabido, e depois as decisões. Apesar de os estatutos preverem, nessas alturas, o cônego implicado tivesse que sair da reunião, mas lá está, como o segredo não era cumprido para guardar. Depois há as questões do vestuário. E, mais uma vez, isto, por exemplo, esta questão do vestuário não são questões secundárias. A forma como cada um... Isto foi uma das grandes preocupações do concílio relativamente ao clero em geral, mas também e aos cabidos em particular. E a própria instituição se preocupava com estas questões porque dela resultava, como eu disse, o seu maior ou menor prestígio. E o que falávamos até há pouco a propósito de uma outra instituição, por sua vez tinha implicações na maior ou menor atração de novas receitas, de novos rendimentos. Portanto, estas questões estão sempre relacionadas. Então, esta questão do vestuário surge frequentemente. Os capitulares tinham uma veste própria, as mursas. Por exemplo, esta questão aqui, mesmo que, no caso do Porto, as mursas eram pretas, mas forradas, o cabelo, geralmente, vermelho ou carmesim. E às vezes, em momentos de luto, o capitular procurava retirar essa parte da cor da mursa e vestir-se todo de preto. Só que, lá está, a veste é do corpo, não é do indivíduo, do corpo cabido. Ou seja, então o cabido não permitia que houvesse esse tipo de alterações no vestuário, porque ele surgia ali, aquela roupa não era individual, era a sua representação enquanto fazendo parte de um determinado grupo.
E claro, depois evitar que usassem tecidos que não estavam previstos, etc. Por vezes, por exemplo, nos bacharéis, havia, por vezes, os cônicos estavam em paramentos que estavam em pior estado. E então os bacharéis traziam os seus próprios paramentos. Só que o cabide não permitia isso. A questão do cabelo, eu não sei se na última vez que fiz uma apresentação trouxe este exemplo ou não, mas eu adoro este exemplo, porque explica muito bem o que é que se estava a tratar, e é os aspectos simbólicos, neste caso da questão do cabelo e da barba. Independentemente desta explicação ser, obviamente, mais ou menos rigorosa, mas era a explicação, neste texto do Nosso Severino de Faria, que era chantre da Sé de Évora, então procurava, no fundo, explicar o porquê e dessa forma tentar fazer com que os indivíduos aderissem ao que se pretendia, neste caso, o cabelo e a barba. Como eu falei, uma questão importante era a questão da residência. Havia um conjunto de circunstâncias em que os indivíduos não eram obrigados a estar na catedral. Desde logo tinham 100 dias por ano, seguidos ou não, para recreio, para férias. E esses 100 dias, aliás, são 10 dias a mais do que aquilo que o Concílio prevê. Só que o Concílio previa também que, se houvesse o costume memorial, blá blá blá, então o caso do Porto e muitos outros portugueses, em Braga era a mesma coisa, eram uns 100 dias e permaneceu. Já, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XVIII, também tinham 100 dias, porque importaram, literalmente, e depois há um bispo que, entretanto, lá chega e diz: não, mas é que aqui não podem invocar uma posse memorial, então vamos vamos implementar os 90. Portanto, havia uma série de circunstâncias de privilégios, por exemplo, obviamente em questões de doença, havia o privilégio para estudar, causa studi, e depois havia o serviço à Inquisição. A Inquisição tinha privilégios, os seus membros, sobretudo deputados, inquisidores, tinham o direito a não residir. Então, os seus cônegos eram obrigados a residir durante uns meses iniciais, mas depois não eram obrigados a residir, desde que estivessem ao serviço da Inquisição. Isso também vai levar a enormes contendas entre os cabildos e a Inquisição. Aqui no Porto, por exemplo, há um arcediabo no Porto que, em finais do século XVII, era apenas, digamos assim, comissário do Santo Ofício de Coimbra. E aí o cabildo diz: não, o privilégio não se estende aos comissários, porque o comissário é uma figura local, portanto, isso não colide com as suas obrigações de residência. Mas, claro, isto tem a ver, como sempre, com as diferentes interpretações da legislação, e então os conflitos são muitos. O bispo também tinha direito a ter ao seu serviço 1 ou 2 capitulares, então isso também fazia com que estivessem desobrigados de residir. Isto de residir quer dizer que tinham que estar na cidade, mas mais do que isso, tinham que estar no coro e cumprir com todas aquelas horas canónicas, aquelas obrigações que eu resumi no início. Portanto, esta questão da residência não era só estarem na cidade do Porto, era cumprirem com aquelas obrigações, estarem presentes nas reuniões do cabildo e tudo isso. Também havia alguns dias que tinham disponíveis, para além daqueles 100, para certas romarias e peregrinações. Portanto, inicialmente tínhamos estas primeiras 3, Nossa Senhora da Guadalupe, Santiago de Compostela, São Gonçalo de Amarante. Nossa Senhora da Guadalupe, desde 1700, é substituída. Os 30 dias que estavam previstos para Nossa Senhora da Guadalupe, que era em Espanha, depois foram distribuídos pela Nossa Senhora da Nazaré, a Senhora da Lapa e a Senhora da Abraham. Depois, 15 dias para Santiago de Compostela. Bem, aqui surgiu a alternativa. E desde 1712 juntam-se estas festas relativamente perto. Portanto, como eu já disse, a assiduidade era controlada pelo apontador do coro. Portanto, o próprio cabildo tinha interesse em controlar a assiduidade dos seus membros. Porquê? Porque quem faltasse, quem não cumprisse com determinadas obrigações, os seus rendimentos depois eram redistribuídos pelos restantes. A parte económica
conheço menos, e aqui no caso do Porto, ela aliás, em todos os caminhos, mas no Porto, pela própria história da instituição e da própria história da própria cidade, aliás, e tendo sido a cidade do Porto, o papel que o Bispo teve na cidade do Porto até ao século XV, isso depois, do ponto de vista económico, ainda se vai notar aqui no Cabido. Porquê? Porque os rendimentos eclesiásticos eram divididos entre o Bispo e o Cabido. Por exemplo, no caso dos dízimos, do grosso do produto, era 1/3 para o Cabido e 2/3 para o Bispo. Portanto, há uma série de rendimentos que não aparecem noutros cabidos e que aparecem no Porto por esta característica de senhorio que o Bispo teve na cidade. Só aqui duas notas à parte. Desde o século XVI, a Inquisição vai buscar 1/3 de uma prebenda, ou seja, há sempre um indivíduo que se tem a sorte ou o azar de ir ocupar uma determinada tenesia, se for aquela na qual está, não era distribuído por todos, era uma em particular, perdia 1/3. Em Coimbra era metade, por exemplo. E depois, desde a década de 1740, com a criação da Patriarcal em Lisboa, 1/3 das rendas de todos os bispados passam para a Catedral, e aqui acho que teve consequências que ainda não estão estudadas, consequências a vários níveis, e desde logo na atratividade que a instituição tinha, ou eventualmente deixou de ter, do ponto de vista económico. Pronto, eu aqui nem sequer para colocar estas notas, mas a parte dos rendimentos é realmente importante, e eles eram de diversos tipos. Os rendimentos eram rendimentos eclesiásticos, tipo os dízimos, mas também rendimentos relacionados com os foros, por exemplo, a portagem e a redízima, ou seja, rendimentos derivados da condição de cabido e do diocese enquanto proprietários. Depois, o diário, o chantrado e os 3 arcediagados tinham bens que administravam separadamente. A parte económica, embora não seja a única, é aquela que vai também ocupar grande parte, como eu disse já repetidas vezes, a parte da atenção do cabido na administração da instituição, porque são inúmeros os conflitos, quer com eclesiásticos, quer com seculares, quer com diversas identidades, a propósito da gestão desse património. Tem aqui alguns exemplos, em que, por exemplo, o primeiro envolve o cabido e um abade, um pároco. Nós temos, por exemplo, com a misericórdia. Neste caso, para a misericórdia, o exemplo que eu aqui trouxe é uma composição, ou seja, é uma cor. E depois, quando surge a Companhia Geral da Agricultura, também é um tópico para estudar, também vão surgir imensos problemas a propósito da Companhia Geral da Agricultura. Pronto, como o tempo está a passar muito rapidamente. O que é que era preciso para ser cônego? Com exceção daquelas conhecidas que eu disse há pouco, cônego doutoral e magistral, cujo concurso era feito pela Universidade de Coimbra, nem sequer era pelo Bispo ou pelo próprio Cabido, não existiam requisitos, grandes requisitos para ser cônego, ou seja, era preciso ter ordens sacras, e no momento da entrada nem isso. Deviam ser ordens menores e depois tinham um ano para receber a última das ordens sacras. Obviamente que no caso, por exemplo, da Conosia doutoral e magistral, era preciso ter no mínimo a licenciatura ou, de preferência, o doutoramento. Mas nem sequer em teologia. No caso do cônego doutoral era em direito canónico. Ou seja, o momento, como eu disse, não havia concursos, geralmente, e a sua apresentação, a nomeação para as cadeiras do Cabido, dependia de várias entidades. A Santa Sé tinha o grosso das nomeações, o próprio rei, como eu disse, a partir do caso, desde o século XVI, do caso daquelas duas conesias, doutoral e magistral. O próprio bispo, em alguns casos, nomeava a confirmar-se aquele caso daquela conesia de leitor,
mas também havia um acordo entre o Bispo e a Santa Sé, 4 meses por ano, se o benefício capitular vagasse um daqueles meses, era ao Bispo que pertencia à nomeação. Portanto, 9 meses Santa Sé, 4 meses o Bispo. E acho que é isso, em termos de padroeiros. Em alguns casos, no Porto, não percebi se isso acontecia, o próprio cabido, em alternância ou em conjunto com o Bispo, escolheria nos meses em que a vacatura então pertencesse ao Bispo. Então, não havendo concursos, o que aqui importa sublinhar, de uma forma abreviada, é que tudo dependeria do capital, do diverso tipo de capital. Não estou aqui a referir a capital necessariamente económico, mas de capital social, sobretudo, que os indivíduos e as suas famílias conseguiam ativar no momento em que vagava uma poesia, uma dignidade. Económico também, sobretudo porque nós conseguimos perceber que muitos destes indivíduos conseguiam estar em Roma, ou estavam em Roma, ou enviar alguém a Roma para tentar alcançar essa prebenda. Portanto, são mecanismos típicos das sociedades deste período, designados de tipo clientelar, mas era assim que funcionava a sociedade em geral e isto aqui não constituía uma exceção. De particular importância eram estas resignações e coadjutorias. Portanto, era possível que o indivíduo, era possível que o indivíduo desistisse do lugar e nomeasse quem o iria substituir. Portanto, geralmente reservava para si a pensão, mas isso acontecia com muita frequência. As coadjutorias era o indivíduo que continuava no lugar, geralmente evocando questões de saúde ou de idade, e depois, quando falecesse, portanto, continuava no lugar, tinha um coadjutor, e quando falecesse, o coadjutor ficava no seu lugar. Por vezes, em termos percentuais, e o caso do Porto, por exemplo, no século XVII, em termos percentuais, até nem é que fosse significativo. Quando vamos fazer as contas, aquilo dá tipo à volta de 10% se der do total. O problema não, o interessante destes mecanismos, sobretudo das coadjutorias, é que isto permitia que certas famílias se continuassem no cabido, porque o coadjutor geralmente era um sobrinho, em menor número um irmão, geralmente era um sobrinho. Ou seja, há casos em que é impossível outra família, outra pessoa fora dessa família entrar naquele lugar. Isto não acontecia só no Porto, acontecia noutras dioceses, se perpetuava. A família perpetuava-se num determinado lugar. Um requisito importante é a questão da chamada limpeza de sangue. Ao longo do século XVI foi sendo criada a legislação, até por Roma, que impedia a posse de benefícios por cristãos novos, ou seja, por judeus descendentes que tinham sido batizados. Mas o certo é que, apesar de toda esta legislação, que impedia, no fundo, que um cristão novo integrasse no cabido, a Santa Sé tinha sempre a última palavra e poderia abrir exceções, poderia conceder o privilégio de conseguir a prebenda. À medida que o século XVI vai avançando, e os estatutos já prevêem, os estatutos do Porto já prevêem essa inibição, e referem aqui o Papa Sixto V. O problema é que isso tem a ver com a história de Portugal. A pressão vai sendo maior, os cabidos vão exigindo, ou vão tentando obter da Santa Sé um privilégio, que é o chamado privilégio do Estatuto, que era impedia que a Santa Sé basicamente concedesse para faltar a palavra, mas esse privilégio de poderem ser nomeados. O primeiro cabido a consegui-lo é o cabido de Coimbra, já na década de 20, até acho que é mesmo em 1620, se não estou em erro, que consegue então esse estatuto de limpeza de sangue que, de uma vez por todas, impede ou tenta impedir, pelo menos, que cristãos novos acedam ao cabido. Há uma série de problemas em Coimbra, nessa altura, em 1619, na própria Universidade de Coimbra. Há uma série de cônegos de Coimbra
que vão ter problemas com a Inquisição. Um dos casos mais conhecidos é o António Homem, que era também membro do Cabildo de Coimbra, e a partir dessa altura, a partir do momento em que Coimbra consegue este estatuto, ou seja, não é uma legislação da Santa Sé para todos os cabidos, não. Cada um das dioceses tinha que pedir o privilégio para si. A primeira é Coimbra, 5 anos depois o Porto e Évora também o conseguem. Com esse estatuto, o cabido vai passar a fazer um inquérito relacionado com a família, com os ascendentes dos candidatos. E caso houvesse fama ou se provasse que era descendente de cristão novo, o cabido podia impedir a nomeação ou a tomada de posse do candidato, mesmo que tivesse sido nomeado pela Santa Sé. E aqui temos, na página anterior tínhamos o estatuto e aqui temos o aditamento de 1625, em que se refere explicitamente ao que se tinha passado em Coimbra anos antes. Não só no cabido, como na catedral e nos mosteiros da cidade. É muito difícil fazer uma apresentação prosopográfica, ou seja, uma biografia coletiva sobre quem eram estes cônegos, ou seja, as origens geográficas, familiares. É possível ir para além, mais além do que aquilo que eu consegui ir aqui, para te dar apenas algumas pinceladas muito ligeiras a este propósito. Por exemplo, do ponto de vista da origem geográfica, não pensemos que eram todos naturais da cidade do Porto. Por exemplo, entre 1625, que é quando surgem, quando são criados estes inquéritos e é possível termos dados um pouco mais concretos sobre cada um destes indivíduos. Portanto, a partir deste período, até 1700, até ao final do século, pouco mais de 1/3 é que eram naturais da cidade do Porto. Depois, se formos a juntar a Maia e a Redós Feira, o número vai aumentando. Mas se tivermos metade naturais do Porto e a Redós, acho que já é muito. Depois temos de contar com todos aqueles que, por exemplo, estavam a... Isso é um outro grupo. Por exemplo, aqueles cônegos doutorais, que eu referi há pouco, que eram nomeados pelo rei, muitas das vezes eram esses que não eram da cidade do Porto. É um grupo que, em particular, que não era natural da cidade do Porto. Então, porquê? Porque era um grupo que, do ponto de vista das carreiras, destes indivíduos não vinham, nem todos estes indivíduos vinham para a Sé e ficavam aqui até morrer. Muitos, a Sé do Porto, constituía apenas mais um percurso na sua carreira. E no caso destes cônegos doutorais e magistrais, e em particular os doutorais, há uma maior mobilidade. E, geralmente, o Porto não era o último destino. O destino podia ser Coimbra, Évora, Lisboa. Ou seja, é preciso cruzar as origens geográficas também com as origens familiares. Neste caso dos doutorais, isso é muito importante. E o lugar que ocupam dentro do cabido. Porque se formos aos bacharéis, por exemplo, até pelos rendimentos que recebiam, se calhar é aí que vamos encontrar maior número de naturais do Porto. Porque também os rendimentos podiam atrair gente de fora. Isso, quando começamos a ver a lista, esse cruzamento entre o lugar que ocupam, famílias e origem geográfica, a gente consegue perceber muito bem, explicar um pouco melhor quem eram estes indivíduos. E o que não é fácil, porque a amostragem é problemática, porque faltam imensos dados para muitos deles. Depois há aquele grupo dos que estavam em Roma, portanto não eram naturais de Roma, obviamente eram portugueses, mas há aquele grupo também que é significativo, que estava em Roma, como eu referi no momento de alcançar a prebenda, e isso é referido na documentação. Em termos de famílias, como eu disse, não há uma ficha biográfica no arquivo em que nos permita saber quem eram estes indivíduos, mas temos desde Fidalgo, familiares de Fidalgo, do governador de Mazagão, até há aqueles que são descendentes daquela nobreza local, chamemos-lhe assim, que na documentação aparece como homens honrados e nobres da variação, as divinações à volta disso. Ou seja, há uma grande variedade
tanto podemos ter o filho do conde de Miranda como o filho de um ferreiro, e estavam todos no coro. Isto não quer dizer que a instituição era democrática, ou que todos podiam ter acesso. Eu já expliquei que é complexo o mecanismo. Agora, é verdade, tanto podemos ter o filho do ferreiro como o filho do conde sentados no mesmo coro. E daí que todos deviam se vestir da mesma maneira e ter todos um determinado comportamento para dar também uma ideia de homogeneidade. Esta análise é um pouco mais complexa do que isso. Eu também tentei perceber a formação, sobretudo universitária, e os dados também são poucos. Obviamente que todos aqueles planos doutorais geralmente eram doutores ou licenciados, mas aqui os dados são mesmo muito poucos. E do ponto de vista dos cargos, como eu disse, nem todos foram apenas cônegos, alguns entraram diretamente, muito jovens, no cabido, mas outros já tinham sido pargos e outros, depois de serem cônegos, aqui foram cônegos noutros locais, outros vieram de outros cabidos, por exemplo, de Lamego, há vários casos de Lamego, há um caso do Algarve, há outros que já estavam ali na Sé, começaram por ser sacristães ou subchantre e depois conseguiram um lugar de bacharel e às vezes conseguiram subir. Ou seja, era sobretudo uma instituição, se pudesse resumir numa frase, numa expressão, uma instituição do ponto de vista social heterogénea, ou relativamente heterogénea. Mas isso também é preciso ter em conta, como eu disse, que era uma instituição hierarquizada. Ou seja, temos aqueles que recebiam 6.000 reis e aqueles que recebiam 600 ao final do mês. Portanto, é uma instituição que é relativamente complexa. Também a este nível. Portanto, a apresentação já vai longa. Só referir muito brevemente a relação com os bispos. Tradicionalmente é possível encontrar várias expressões que conduzem à ideia de que os cabidos andavam sempre em conflito com os bispos. Obviamente que isto são afirmações um pouco simplistas. O que importa perceber é quando andavam em conflito ou quando estavam em conflito, porquê. E, por exemplo, neste caso de Dom João de Sousa, um bispo de finais do século XVII e que aprovou umas importantes constituições sinodais, já tinham passado mais de 100 anos do Concílio de Trento, mas estas constituições sinodais vêm a reduzir muitos dos poderes do cabido, e que os bispos anteriores não tinham conseguido. Há pelo meio uma longa sede vacante. Ou seja, e neste conflito entre Dom João de Sousa e o cabido do Porto, é possível perceber as mudanças que foram ocorrendo ao longo do século XVII e XVIII e que estão sempre ligadas ao espírito de Trento e às normas tridentinas. E este conflito passa, sobretudo, então, pela aprovação das Constituições, às quais o cabido se opõe em muitos dos aspectos, e que depois vai ter reflexos em muitos outros conflitos, digamos, subconflitos, por exemplo, a nível de questões simbólicas. Por exemplo, a uma determinada altura, o bispo pretende que o seu vigário-geral e provisor se sentem no coro, pelo menos em algumas cerimónias, juntamente com os cônegos, o que era uma afronta para o cabido, mas ao mesmo tempo simboliza aquilo que estava a ocorrer. É os poderes do bispo, neste caso o vigário e o provisor, não é? São figuras da administração episcopal que estavam a ver, que tinham visto que já vinham desde há um século pelo menos, os seus poderes a serem reforçados em detrimento de que noutras épocas tinham sido os poderes dos cabidos. Por outro lado, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu talvez um século antes, digamos isso, se não no Porto, noutros cabidos, é que geralmente uma das estratégias dos cabidos para se oporem aos bispos era recorrer diretamente para Roma. Isso vê-se nos finais do século XVI, quando as normas chegam a Portugal, os decretos, e tentam ser aprovados pelos próprios bispos e arcebispos, inclusive Dom Frei Bartolomeu dos Mártires. Uma das grandes dificuldades que teve foi essa oposição do cabido. E o cabido podia apelar diretamente para Roma. Neste período em particular, isso já é mais difícil, porque o rei, tentando impedir a comunicação direta entre o reino e a Santa Sé, e a interferência da Santa Sé nos assuntos do reino,
obriga a que o cabido tenha primeiro que escrever ao rei e só depois possa escrever à Santa Sé, ou seja, a todos os níveis, não só nas relações entre cabido e bispo, os cabidos vão ter a sua vida um pouco mais dificultada. Portanto, eu ainda tenho aqui um outro exemplo, para fazer a ligação, como quiser fazer toda a tarde, alguns de nós, que era esta relação com a Santa Casa da Misericórdia a partir do exemplo dos padres coreiros. Os padres coreiros tinham o privilégio, digamos assim, e que deriva da altura em que só havia uma sé na cidade, de realizarem todas as cerimónias fúnebres e de estar presente, organizar os funerais e as missas de ofícios de defuntos e etc. A partir, sobretudo, do momento em que a Santa Casa entra em ação e vai também aumentando a sua esfera de ação, os padres coreiros vão entrar em conflito com os capelães da Santa Casa, no fundo, e tal como aconteceu noutras situações, porque todos pretendem usufruir dos mesmos recursos, não é? Por vezes alguns destes conflitos parecem-nos ligados apenas às questões do poder simbólico, quem é que realizava a missa A ou a missa B, ou a tumba ou a cruz à frente ou atrás, mas no fundo estamos aqui em instituições concorrentes pelo mesmo tipo de bens, neste caso económicos, mas também simbólicos, é verdade, como eu disse, o poder está ligado às duas esferas. E aliás, o mesmo pode ser dito relativamente às relações entre cabido e bispo. Muitos destes conflitos derivam pelo facto de ambos concorrerem pelo mesmo, quer do ponto de vista do poder simbólico, social, quer do ponto de vista económico. Pronto, assim, de uma forma muito resumida, era isto que eu tinha para dizer, ficando agora à vossa disposição para esclarecer algumas destas questões. Algumas eu não tenho resposta, elas são algumas delas muito confusas. Eram confusas já na altura, muitos dos conflitos derivavam dessa confusão, dessa pouca clareza de normas e da importância das palavras e às vezes das questões jurídicas que daí derivavam. Muito bem, agradeço então a intervenção e abrimos agora à participação de todos. Podemos evidentemente colocar questões e fazer comentários ou observações àquilo que foi a comunicação